Transforme a bênção que Deus tem derramado sobre a tua vida em um tabernáculo, onde a presença de Deus, você vai adorar a Deus, vai louvar a Deus, e a presença de Deus estará na tua vida. Mas tem gente pegando a bênção e transformando num ídolo. Bom dia, senhores e senhoras. Tudo bem? Está tudo bem? E o que não está? Ah, que povo de fé. Que povo incrível. Maravilhoso. Leia aqui. Mais uma vez. Olha, nos últimos dias, o Espírito Santo me moveu muito a fazer algumas orações, declarações, e trazer alguns direcionamentos importantes e algumas orações que Ele quer que eu intensifique ainda mais. Que eu intensifique ainda mais sobre isso. Quem perdeu o culto de quarta-feira, volta, vai lá assistir. E porque nós precisamos de uma unção maior, uma graça maior, uma medida de favor maior, para rompermos e irmos além. Chegamos até aqui, para passar daqui, a mesma medida não é o suficiente. Então precisamos. E eu vou aproveitar o cenário mundial, e vou trazer alguns respaldos bíblicos para você. Ainda quarta-feira, quando eu terminei o culto, teve várias pessoas que pediram para me dar um abraço. Alguns vieram me abençoar, outros vieram agradecer, outros vieram em lágrimas, chorando, agradecer por conta de tudo que aconteceu aqui, todas as orações e declarações que foram derramadas sobre esse lugar. E tem uma coisa que eu disse, e vou repetir mais uma vez: nós vivemos um momento delicado, mundialmente falando, delicado. Ainda um empresário falou assim para mim, na própria quarta-feira, ele disse assim: se a gente olhar para o cenário mundial, você choca. O que está acontecendo pode facilmente desencadear uma guerra, facilmente, porque os Estados Unidos, com a sua política, faz a sua taxação, os países retalham, e começa agora um processo de retaliação e conflitos de interesse, conflitos muito altos de interesse. E eu tenho falado sobre algo que eu quero que fique registrado, na tua memória. Nós somos cidadão do reino. Cidadão do reino. Diga comigo: eu sou cidadão do reino. Diga assim comigo, diga: o Brasil, diga, entra em crise, mas o reino não, jamais. Diga: os Estados Unidos, diga, pode entrar em crise, diga, o reino jamais. Diga: Israel pode entrar em crise, mas o reino jamais. Diga: a Europa entra em crise, diga, mas o reino jamais. Diga: e eu sou cidadão do reino. Diga: eu não estou em crise, diga: eu estou em Cristo. Coloque isso no teu espírito. E vou te ensinar uma coisa hoje. Abra o teu coração para você entender a palavra de hoje, senão você vai entender tudo errado. Esteja atento para você não distorcer o que eu vou te ensinar hoje. E eu vou te provar que toda crise teve propósito. Toda. E você precisa entender que só muda os personagens o tempo e os personagens. É o nosso tempo. É o nosso tempo. E você precisa discernir, porque Deus não está parado, Deus tem propósitos. E Deus, a palavra dele está se cumprindo. Eu vou começar com essa leitura
Volta aqui, diga comigo: tempo, forças e recursos. Gênesis 15 diz assim: então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas, diga comigo: eu castigarei a nação a quem servirão como escravos. Vai em voz alta, diga aí: depois de tudo, leia em voz alta e repita comigo, diga: sairão com muitos bens. Mais uma vez, diga: sairão com muitos bens. Chama-se transferência de riqueza. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Deus falando com Abraão, falando sobre a descendência de Abraão, o que aconteceria com um propósito, teria um propósito. Então, você vai se lembrar que, vamos voltar um pouquinho só para você entender. Todos nós conhecemos a história de José do Egito? Sim? Não vou contextualizar para a gente ser direto. Então, José brutalmente, por inveja dos irmãos, os irmãos têm um plano de matá-lo, não podem matá-lo, porque Deus tem um propósito com ele, vende ele como escravo para o Egito, e ele vai como um escravo para o Egito. Chega no Egito, é vendido como escravo, passa a trabalhar para um homem chamado Potifar, injustiçado, porque a mulher daquele homem se interessou por ele, ele não quis se deitar com ela, ela o difamou, caluniou, o acusou de abuso, do qual não aconteceu. Ele foi parar na prisão, da prisão ele foi, mais tarde, ele se tornou o governador do Egito. Amém? Aí é que está o ponto. Sobre administração, olha como é que Deus trabalha. Está aqui comigo ou não? Vamos lá, vamos seguir o círculo aqui para você entender como é que Deus trabalha. Você vai se lembrar que quando Deus trouxe a revelação a José do que iria acontecer mundialmente, 7 anos de vacas gordas, de grande prosperidade, de grande abundância. Depois viriam 7 anos de vacas magras, onde escassez e fome por toda a terra. E debaixo da administração de José, o Egito se tornou a maior potência, já era uma potência, mas se tornou a maior potência do mundo, o celeiro do mundo. Deus deu uma visão administrativa para José. Deus fez com que José tivesse uma visão de prosperidade, de grandeza tão grande que foi feita transferência de riquezas para o Egito, porque quando o mundo não tinha, estava escasso, o Egito tinha em abundância para vender. Então, a riqueza de todos veio para as mãos de Faraó, veio para as mãos do Egito. Preste atenção que eu não estou te contando, estou só contextualizando aqui para você entender o processo. Até aqui, ok? Sim ou não? Se transformou numa superpotência mundial. Agora entra esse versículo e esse propósito. José morreu. Quando José morreu, quem entrou posteriormente, anos mais tarde, não conhecia José. O novo faraó não conhecia José. Mas o povo hebreu, que havia chegado ali em 70 pessoas, se multiplicou absurdamente. O povo cresceu de forma sobrenatural. Então o novo faraó olhou e disse: esse povo é uma ameaça para nós. Se esse povo se voltar contra nós, nós não temos como dominá-los. Então vamos torná-los escravos. A palavra se cumprindo. A leitura que você fez, o que Deus disse a Abraão se cumprindo. Então eles começaram a oprimi-los,
começaram a impor trabalhos escravos, e eles começaram a trabalhar para construir cidades armazéns, depósitos. Diga a palavra depósitos. Eles foram construindo cidades. Qual era o propósito dessas cidades? Cidades que se tornariam grandes depósitos, cidades que seriam grandes armazéns. Então, com isso, aquele povo, o povo hebreu, eles contribuíram absurdamente para o enriquecimento do Egito. Mas tinha uma profecia: eles vão ser oprimidos, eles vão passar por momentos difíceis, mas eles não vão sair de mãos vazias. Eles serão recompensados, eles serão indenizados. Aí é que está o ponto. Assim José estocou muito trigo como a areia do mar. Olha que coisa incrível. Tal era a quantidade que ele parou de anotar. Diga comigo, porque ia além de toda medida. Não, grave essa palavra e repita ela com fé. Diga, além de toda medida. Você vê que eles começaram a fazer de forma organizada, começaram a contabilizar, tentaram, fazer dentro daquilo que estava debaixo do seu alcance. Vamos contabilizar, vamos ver quanto nós estamos produzindo. Mas chegou um ponto que a prosperidade era tamanha que ia além de toda medida. Eu gosto dessa palavra, que nós já fizemos orações e declarações com base nessa palavra, É possível Deus nos abençoar além de toda medida. A prosperidade é tão grande, a abundância é tão grande, que vai além da medida, além do que podemos contabilizar. Amém? Então, aí vem aquele processo. Deus levanta Moisés. Chegou o momento de tratar com a nação que os escravizou. Chegou o momento de tratar, porque às vezes a gente fica perguntando assim, mas por que algumas coisas acontecem? Por quê? Porque quando uma nação, ela vai, o limite, ultrapassa o limite do pecado, da abominação, das práticas, que cada atitude, a Bíblia diz que sobe às narinas de Deus com mau cheiro, como foi Sodoma e Gomorra. Então chegou o momento agora de tratar com essa nação. Chegou o momento diga essa palavra, de fazer transferência de riquezas. Aí levanta Moisés, e Moisés, através da unção do poder de Deus, Moisés começa. Quem lembra das 10 pragas do Egito? Quem lembra das 10 pragas? O faraó não quer libertar o povo, o faraó não quer deixar o povo ir para adorar a Deus. Então veio as 10 pragas. Cada uma das 10 pragas era um ponto para atingir toda a riqueza e prosperidade do Egito. Por exemplo, a praga das rãs, que encheu, a praga do Nilo se transformar em sangue. O Nilo era a fonte de prosperidade. O Nilo fazia com que a nação se tornasse uma nação extremamente próspera. E o Senhor foi atingindo cada ponto de prosperidade. Cada praga foi arrebentando com um ponto de prosperidade e foi devastando aquele povo. Para que tinha um propósito. Tinha um propósito. Dá a referência, por favor. Mas eu o mantive de pé exatamente com este propósito. Diga comigo, com este propósito. Mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Faraó, eu te levantei, eu te mantive em pé até agora, tem um propósito. Existe um propósito. Todo mundo vai saber que existe um Deus. Você não é Deus. Faraó se sentia um Deus. Faraó se achava o Todo-Poderoso, Deus dos céus e da terra, e os deuses do Egito seriam os deuses mais poderosos, mas não. Então Deus foi mostrar que existe um Deus que é acima de todos os deuses. Existe um Deus que trata com as
nações, que trata com as... Alinhe o teu pensamento para você entender o que está acontecendo no mundo nesse momento. Não interessa, eu disse, o mundo entra em crise, o reino nunca. O mundo entra em crise, diga, o reino nunca. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. Entende? Os israelitas obedeceram a ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos, diga comigo, de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam, diga comigo, de modo que lhes davam o que pediam. Assim eles o que está escrito ali? Assim eles o quê? Despojaram os egípcios. Deus fez transferência de riquezas, tirou dos todos poderosos, daqueles que se sentiam o povo mais poderoso, a nação mais rica, e transferiu para Israel. Deus orientou Moisés, leva o povo a pedir, me dá outra referência por favor, e farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que, quando vocês saírem, diga comigo em voz alta, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiveram hospedando em casa objetos, diga comigo, de prata e de ouro, e as roupas que vocês porão em seus filhos e suas filhas, assim vocês, diga comigo, despojarão os egípcios. Diga ao povo, tanto homens como mulheres, que peça aos seus vizinhos objeto de prata, de ouro. Não estou repetindo não, estou lendo outras passagens. O Senhor tornou os egípcios favorável ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo, diga comigo, sairão com muitos bens. Sairão com muitos bens. Qual o propósito disso? Vou começar lá para a gente chegar aqui, tá? Vou começar lá para a gente chegar aqui. Se você, olha aqui, eu não estou te contando história não. História por história não interessa nada. Você só vai trazer um pouco mais de informação para você. Mantenha o teu espírito aqui, mantenha acordado. Porque muitos de vocês querem crescer, querem prosperar. Mas não tem como você crescer e prosperar se você não entender o propósito. Se você não entender por que Deus não faz transferência de riquezas para a mão de muitos hoje, porque também não entenderam. Tudo isso tinha um propósito. Tudo isso, Deus estava tirando esse povo e levando esse povo para a terra prometida, levando esse povo para a terra da promessa. Deus não ia permitir que esse povo saísse de lá e esse povo saísse de mãos vazias. Olha o texto, o Egito, que era tão rico, eles despojaram o Egito. Foi feita transferência de riquezas do Egito para a mão do povo de Israel. Por que quanto mais eles oprimiam o povo de Israel, mais o povo de Israel crescia? A Bíblia diz, quanto mais eles oprimiam, tentando impedir de crescer, mais eles se multiplicavam, mais eles cresciam. Deus estava aumentando aquele povo, Deus estava multiplicando aquele povo. Agora Deus ia transferir riqueza para aquele povo, porque tinha um propósito. O propósito começava no deserto, depois o propósito para a terra prometida, e começa aqui. Êxodo 35, 5, 9. Separe dentre os povos, separe dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que o coração estiver disposto, trará como oferta ao Senhor, diga comigo, ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino, peles de cabra, peles de carneiro, tingidas de vermelho e couro, madeira de acácia, óleo para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático. Olha como é que é Deus detalhista. Pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Ele muda, Daniel diz assim,
Ele muda épocas e as estações, destrona, diga comigo, reis e os estabelece. Diga, dá sabedoria aos sábios, diga aí, conhecimento aos que sabem discernir. Ele muda épocas e estações, ele muda a época, diga essa palavra, ele muda a época e estações. Eu preciso saber que época nós estamos, que estação nós estamos, para onde Deus está se movendo, o que Deus está fazendo no mundo, porque Ele está fazendo. Como nós sempre dizemos, Deus não está parado. Quem acha que Deus está parado está equivocado. Deus não está parado. Agora, por que foi feita essa transferência? Essa primeira leitura que eu fiz a você, no deserto, Deus mandou construir um tabernáculo. Diga comigo, Deus mandou construir um tabernáculo. Não só o tabernáculo, Deus mandou construir, está ali detalhado como você leu. Por que eu fiz questão de ler? Porque Deus é detalhista. Quando você estuda em Êxodo, Deus mandando construir o tabernáculo, Deus mandando construir os móveis, Deus mandando construir a arca, Deus mandando construir os utensílios do tabernáculo, era detalhado, minuciosamente. Agora, por que o tabernáculo? Porque Deus habitaria no meio deles. Eles teriam um lugar onde Deus se manifestaria no meio deles. A presença de Deus estaria no meio deles naquele lugar. Se eles não tivessem ouro, se eles não tivessem prata, se eles não tivessem pedras preciosas, se eles não tivessem toda aquela riqueza, como eles construiriam o tabernáculo onde Deus se aproximaria deles? Era um lugar para que Deus estivesse no meio deles. Como é que eles poderiam fazer isso se eles não tivessem ouro, prata, roupas, pedras preciosas, madeira fina, madeira detalhada? Porque até a madeira, a qualidade da madeira Deus deu. Dons, talentos, revelações, como seria feito, ungiu as pessoas, deu espírito de sabedoria para confeccionar o que precisava ser confeccionado. Está entendendo ou não? Como é que fariam isso? Lembra da parte de Bezalel? Ungi Bezalel, coloquei o meu espírito nele, dei a ele habilidade para trabalhar ouro, prata, pedras preciosas. Tinha um propósito, diga essa palavra, tinha um propósito. Se eles não tivessem, como é que eles poderiam ter construído o tabernáculo? Mas o problema é que não é só o tabernáculo fazia parte. O mais importante do que estamos tratando é que, diga comigo, temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita no trono da majestade nos céus. E serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o homem, que o Senhor erigiu, e não o homem. Quer dizer, agora porém, o ministério que Jesus recebeu, diga comigo, é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é. Mediador é superior à antiga. A aliança atual é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Você sabe aquele tempo que Moisés, aqueles 40 dias que Moisés passou no Monte Sinai? Sim ou não? Deixa eu despertar seu sono. Quem quer que Deus confie riqueza nas suas mãos? Então acorda. Se você dormir, passou. Acorda. Tem gente que vai falar assim, eu não entendi nada do que o bispo falou. Desperta tu que dormes, diz o texto. Você sabia que a Bíblia diz que Deus está falando o tempo todo, quer você entenda ou não, Ele está falando o tempo todo? O tempo todo. Você sabia que esse momento está acontecendo? É um momento de grandes transferências de riqueza, e já está acontecendo inclusive aqui. Agora, você precisa entender o processo.
Por que não acontece com todo mundo? Porque não entendeu o processo. Diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Essas são as ofertas. Deverá receber deles. Diga comigo: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo, vermelho, linho fino, pelos de cabra, pele de carneiro tingido de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E farão um santuário para mim. Diga comigo: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio. Agora, se Deus não tivesse transferido, como é que eles poderiam fazer isso? Façam tudo como eu lhe mostrar. Diga a palavra: façam tudo como eu lhe mostrar. Presta atenção. Conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. O modelo, por que eu falei assim, lembra de Moisés no monte? Sabe, sim ou não? Não foi só os 10 mandamentos. Deus deu a ele o modelo do tabernáculo que existe na glória. Como é que esse cara ia tirar da cabeça dele uma coisa tão detalhada, minuciosamente, medidas específicas? Como é que ia tirar da cabeça dele um negócio como esse? Deus estava dando a ele um modelo que há no céu, ele queria que fosse feito na terra. Para o quê, bispo? Tudo isso apontando para Cristo. Tudo isso levando para Cristo. E levando é a prefiguração de tudo que vai acontecer no futuro. São as sombras que a Bíblia diz. São as sombras de coisas futuras. Então, Deus deu tudo minuciosamente. Diga comigo: Deus ungiu pessoas. Olha que lindo. Olha que lindo. Deus ungiu pessoas com dons, talentos, sabedoria, habilidades, e tinha um propósito. E tinha o quê? E tinha o quê? Deus ungiu e tinha um propósito. Deus não trabalha sem propósito. Deixa eu dizer uma coisa linda para você. Muitos de vocês estão sentados aí, né? Deus tem levantado e ungido pessoas com dons, talentos, habilidades, riqueza. Deus tem derramado muito. Por quê? Tem propósito. Você sabia, quando nós olhamos aqui para esse grupo de obreiros, quando vocês olham para eles, esses obreiros que são voluntários, aqui nesse grupo tem empresários, aqui nesse grupo tem médicos, aqui nesse grupo, trabalhando como voluntário, tem policiais. Aí no nosso meio você não sabe, tá? Mas tem policiais. Inclusive com um olho extremamente clínico. Sabia? Com aquele olharzinho assim, que só ele sabe. Sabe discernir. Aqui tem professores, educadores, tem profissionais das mais variadas, que são homens e mulheres
que Deus tem levantado com o seu dom, com o seu talento, com as suas habilidades, para nos ajudar, e não só na profissão. Não só na profissão, mas com o dom, o poder da oração, se colocando à disposição como intercessores. Tem homens e mulheres altamente generosos. Deus tem levantado. Olha a palavra. Às vezes você está aí e você acha que, o que eu posso fazer pelo reino? Muita coisa. Dons, talentos, habilidades, com a riqueza, a generosidade. Bispo, continua a mesma coisa? Continua. Diz assim, ó, presta atenção nessa leitura aqui, ó. Que diz acerca de Ciro? Diga comigo, ele é meu pastor. Leia em voz alta, diga comigo, e ele realizará o quê? Quem era Ciro? Rei do Império Persa. Nem sabia que era Deus. Sabe por que Deus levantou Ciro? E ele não sabia? Nabucodonosor não foi, destruiu Jerusalém e levou o povo cativo? Sim ou não? O Império Babilônico não foi o maior império, o império mais poderoso da face da terra até então? Deus levantou Ciro, havia uma profecia sobre Ciro de cerca aproximadamente 200 anos antes dele nascer. Presta atenção. 200 anos antes dele nascer, que Deus levantaria ele. Olha, você vê, ele dirá acerca de Jerusalém, seja reconstruída, e do templo, seja lançado seus alicerces. Deus levantou Ciro, deu poder a Ciro, para derrotar o maior império que existia sobre a terra. O Império Babilônico foi derrotado por Ciro. Deus deu poder a Ciro e transferiu a riqueza do Império Babilônico para Ciro. E sabe o que Ciro fez? Movido pelo Espírito, quando ele ouviu que tinha uma profecia acerca dele, ele ouviu que havia uma profecia, foi pronunciado, foi profetizado sobre o nascimento dele, sobre o que ele faria quando ele estivesse no poder, que ele libertaria todos os cativos do povo de Deus e financiaria toda a reconstrução do templo e da nação. Por isso Deus está falando, Ciro, meu pastor, Ciro, meu servo, ele fará tudo. Como é que Ciro sabia? Possivelmente Daniel. Diz assim, ó, assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro, o persa. Possivelmente Daniel, que trouxe a ele. Esdras também fala, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse, diga comigo, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor, o espírito de, diga assim, diga Senhor, desperta o meu espírito. Olha que coisa incrível, Deus despertou o espírito, diz, presta atenção, você acha que tudo que está acontecendo é por força do acaso? Você acha que tudo está caminhando por força do acaso? Deus não tem controle de absolutamente nada? Você acha que isso é isso mesmo que está acontecendo? Você não acha que a palavra de Deus está se cumprindo? Os propósitos do Senhor estão se cumprindo? E Deus está levantando pessoas, Deus está ungindo pessoas, Deus está chamando pessoas que nem o conhecia, Deus está despertando o espírito de pessoas para cumprir com o propósito que Ele tem nesta terra, tem com você e através de você. Diga assim, ó, Deus, desperta o meu espírito. Deus impeliu Ciro, Deus mexeu com as entranhas de Ciro, Deus fez com que chegasse a Ciro, rapaz, eu te levantei, eu te formei, eu te gerei, eu te dei esse poder, e tem um propósito que eu tenho com você e através de você. A ele. Quem houver entre vós de todo o seu povo, seja o seu Deus como ele. Suba a Jerusalém,
que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, o Deus de Israel. Edifique todo aquele que ficar em algum lugar em que permanecer como forasteiro, os homens desse lugar ajudarão. Olha o que ele declarou, ajudarão com prata, ouro e bens, gado com ofertas voluntárias, diga comigo, para a casa de Deus que está. Eu não estou lá, mas estou lançando um decreto. E mais, também o rei Ciro tirou utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém. Nabucodonosor saqueou a casa do Senhor, levou todo o tesouro da casa do Senhor para o seu reino. Agora levanta Ciro, derrota Nabucodonosor, não tem nada a ver com o povo de Israel, é do povo persa, do império medo-persa, e ele diz: olha, todos os utensílios, toda a riqueza, tudo que era de Israel, devolva para lá, ó. Tinha posto na casa dos seus deuses, tirou-os Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitradate, que entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro, prata e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. E mais, leia aqui comigo: o custo será pago pela tesouraria do rei. Sabe o que ele está dizendo? Eu, como rei, todo o custo para a reconstrução, todo o financiamento será pago pela tesouraria do rei. Diga: Deus, desperta o meu espírito. Nós não temos falado, diga: Senhor, seja lá o que o Senhor estiver fazendo, não me deixe de fora. Diga: Senhor, seja lá o que o Senhor for fazer, diga: não me deixe de fora. Diga: me inclua, desperta o meu espírito. Diga: mexe comigo. Diga: eu quero cumprir com o propósito que o Senhor tem comigo e através da minha vida. Seja sensível, Deus não está parado, Deus está trabalhando. Isso chama-se transferência de riquezas. Lê comigo aqui Provérbios. Diga: o homem bom deixa uma herança para seus filhos. Diga: mais a riqueza do pecador. Lê. Ele junta, ele cresce, ele prospera, mas não vai ficar na mão dele, vai vir para o justo. Vai vir para o justo. Não acumule para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois, diga comigo em voz alta: onde estiver o seu tesouro, lê você. Aonde está o seu coração? O problema não é você ter tesouro, não. Não, o problema não é você ter tesouro. E quanto mais você entender isso, mais Deus vai derramar sobre a tua vida. O problema é onde está o teu coração. O problema é o que você faz com o tesouro. O problema é quando você sabe que o texto de Êxodo diz uma coisa que serve de alerta para todos nós. Todos nós podemos nos perder. Todos nós podemos nos perder. E eu quero que você preste atenção nisso, ó. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão. Ele disse: vem e faça para nós deuses que nos conduza, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Só por conta de alguns dias que Moisés estava lá na presença do Senhor, recebendo tudo que Deus tinha para eles.
Ansiedade, precipitação. Diga essa palavra, ansiedade. Precipitação. A precipitação, a ansiedade tem feito muita gente jogar o seu futuro fora. Não sabe esperar, não sabe aguardar em Deus, não sabe dizer: Deus, me dê discernimento. Senhor, o que o Senhor tem? Senhor, me dê a direção. Senhor, tua palavra diz: não esteja ansioso por coisa alguma, antes fazei conhecidas ao Senhor pela oração, pela súplica, as vossas necessidades pela oração, a súplica e a ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Respondeu-lhe Arão: tire os brincos de ouro de suas mulheres, seus filhos, suas filhas, e tragam a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Eles os respondeu e ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo no quê? Transformando tudo no quê? Que modelou com uma ferramenta própria, dando a forma de um bezerro. Para começar, diga comigo, essa ferramenta não era para estar ali. Faz mais parte da nova fé. Às vezes a gente quer trazer coisa para a nova fé que já não faz parte mais, não serve mais. Aqueles brincos, aquele ouro, aquela prata era para a construção do tabernáculo e não para a construção de um ídolo. Então Deus pode abençoar a gente ao invés de construir um tabernáculo para adorar a Deus, para aproximar, para trazer a presença de Deus para nós, nós construímos um ídolo. Não, você não ouviu. Diga assim, quando quem está do teu lado fala assim: presta atenção. Ó, não transforme a bênção do Senhor, a riqueza, em um ídolo. É para transformar num tabernáculo. Transforme a bênção que Deus tem derramado sobre a tua vida em um tabernáculo, onde a presença de Deus, você vai adorar a Deus, vai louvar a Deus, e a presença de Deus estará na tua vida. Mas tem gente pegando a bênção e transformando num ídolo. Então disseram: aí, eis aí os seus deuses, ó Israel. Que fez o quê? Ah, Deus é bom demais, né? Não é? Vai lá, faz aquele estardalhaço no Egito, praga para tudo quanto é lado, move aquele povo, estraçalha aquele povo, para aquele povo estar sensível e transferir a riqueza para eles. Pega o ouro que Deus derramou sobre a vida deles, vai lá, constrói um ídolo e fala assim: eis aí o seu Deus que tirou você do Egito. Está entendendo? Sim ou não? Espera aí, aonde eu estava? Nós éramos escravos, nós gemíamos, nós padecíamos, nós estávamos clamando a Deus por socorro. Nos tira dessa desgraça que nós estamos, Senhor. Deus vai lá, tira, prospera, faz transferência. Um dia esse povo é um povo escravo, no outro é o povo mais poderoso, rico, multimilionários. Então o Senhor disse a Moisés: desça, diga comigo, porque o seu povo, toda vez que você faz o que Deus reprova, você não vai escutar meu povo, você vai escutar seu povo. O seu povo, que você tirou do Egito, o que fez? Corrompeu-se. Desça, porque o seu povo corrompeu. E corrompeu depressa. Lê essa palavra, diga: muito depressa. Desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele e ofereceram-se sacrifício e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. É isso que acontece, queridos. Às vezes Deus nos abençoa tanto e a gente transforma a bênção em um ídolo, quando a bênção deveria ser para usar, para construir um tabernáculo, para que a presença de Deus se manifeste. Eu não vou, que demandaria muito tempo para eu ler, mas quando você lê Ageu 1, que diz: vocês semeiam pouco e colhem, vocês semeiam muito e colhem pouco, vocês vestem, mas não se aquecem, vocês comem, mas não se saciam, vocês colocam o dinheiro numa bolsa e ela entra num saco furado. O Senhor diz assim: olha onde os seus caminhos os levaram. Olha onde os vossos caminhos os levaram. Sabe por que Deus está dizendo isso? Porque todo aquele recurso, toda aquela
riqueza que Ciro estava mandando para reconstrução do templo, eles tiveram uma oposição. Sabe o que eles fizeram? Eles pararam porque teve uma oposição e começou a construir suas casas. Começou a desviar os recursos, pensando assim: vamos construir para nós nossas casas, casas maravilhosas, casas estucadas, casas belíssimas. E o Senhor está dizendo exatamente sobre isso. Minha casa está vazia, vocês têm construído casa para vocês, porque eles pegaram aqueles recursos, estavam preocupados com os seus interesses, não com os interesses de Deus. Tem uma mensagem para nós. Tem uma mensagem. O propósito continua o mesmo? Sim. Você percebeu que é um movimento mundial, Deus fazendo um movimento mundial e o Evangelho avançando? Você percebeu? Você percebeu que Deus está levantando pessoas que você nunca viu? Deus nunca viu. A igreja do Senhor, de um modo geral, ela nunca cresceu tanto e prosperou tanto quanto ela está crescendo e prosperando agora. Por quê? Porque é profecia. Nos últimos dias seria assim. Nos últimos dias haveria um grande avivamento. Nos últimos dias haveria um grande mover. E Deus derramaria não só do seu espírito, mas também transferência de riquezas para o seu povo. Deus tem levantado, porque Deus está se movendo. Isso aponta para as profecias se cumprindo. O que nós precisamos entender? Outro dia eu escutei de alguém assim, falou assim: agora nós estamos fritos, vai virar um estágio. Estamos não. Para quem está no reino, quem está com o pezinho lá, outro cá, pode se apavorar. Pode se apavorar, porque realmente o momento vai ser delicado. Mas quem está, entende, é esse povo. Olha o que Deus faz, que coisa incrível, né? Olha que Deus incrível. Vou fazer uma leitura para você. Uma leitura. Depois eu volto aí, tá? Depois eu volto aí. Vamos para Jeremias. Vamos para Jeremias 52, que diz assim, ó. Jeremias 52 diz assim, ó: no 37º ano no exílio do rei Joaquim de Judá, o ano em que Evil-Merodach tornou-se rei da Babilônia, ele libertou Joaquim, rei de Judá, da prisão no 25º dia do 12º mês. Ele falou bondosamente com ele, deu-lhe um assento de honra mais elevado do que dos outros reis que estavam com ele na Babilônia. Vamos lá, em voz alta, diga comigo. Desse modo, diga: Joaquim tirou as roupas da prisão. Mais uma vez, diga comigo: desse modo, Joaquim tirou as roupas da prisão e pelo resto da vida comeu à mesa do rei. O rei da Babilônia deu a Joaquim uma pensão diária até o dia de sua morte. Olha que coisa incrível. Joaquim, por conta da desobediência, se tornou escravo, foi levado exilado. Aí vem Deus, mais tarde, depois do arrependimento desse homem, Deus levanta um rei, vai lá, liberta ele da prisão, tira vestes de prisão, de prisioneiro, coloca na mesa do rei e dá uma pensão vitalícia pelo resto da vida a essa pessoa. Deus não é o Deus que levanta o pequeno? Deus levanta quem Ele quer, Deus toca onde Ele quer, mexe aonde Ele quer. É como essa palavra, né? Deus quer tirar vestes de prisão, de prisioneiros, gente que está aprisionado, a vergonha, a humilhação, a escassez, vivendo uma vida de derrota há quanto tempo? Vivendo uma vida de prisioneiro há quanto tempo?
Deus quer tirar as suas vestes de prisioneiro, Deus quer colocar você assentado à mesa do rei, Deus quer dar a você uma porção diária pelo resto da vida. Está escrito isso, ó, pelo resto da sua vida, pelo resto da sua vida. Vou ler numa outra tradução, diz assim: no 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, ano em que viu Merodach se tornou o rei da Babilônia, ele tirou Joaquim da prisão no 27º dia do 12º mês, ele o tratou com bondade, deu-lhe lugar mais honrado entre todos os outros reis que estavam com ele na Babilônia. Assim Joaquim deixou suas vestes de prisão e pelo resto de sua vida comeu à mesa do rei, diariamente, enquanto viveu. Joaquim recebeu uma pensão do rei. Não foi um tempo, foi pelo resto da vida. Agora vem cá, nós temos um rei, servimos ao rei dos reis, o Senhor dos senhores, que tira de nós as vestes de prisioneiros, que faz como fez ao povo do Egito, um dia escravo, e agora um povo multimilionário, dorme escravo, no outro dia Deus está libertando e saindo com ouro, prata, com pedras preciosas, com riqueza. Por quê? Diga essa palavra mais uma vez: transferência de riquezas. Entenda o momento. Diga tempo. Aonde você está usando seu tempo? Com o quê? O que é prioridade? Força. Onde você está colocando sua força? Recursos. Onde você mais investe seus recursos? Volta lá, por favor. O rei Davi já morava em seu palácio, quando certo dia disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. O Senhor, olha o que ele diz no Salmo: Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó: não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito, não permitirei que os meus olhos peguem no sono. Diga: não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Olha o coração segundo o coração de Deus. Ele está lá no seu palácio, no luxo, e o espírito dele se incomodou. Ele disse: não é justo. Eu, aqui, morando nesse palácio, e a arca do Senhor, a presença do Senhor lá numa tenda, não descansarei, não vou cochilar, não vou dormir, enquanto eu não construir. Aí você vai para Crônicas, e você vê ele dizendo assim: com todas as minhas forças, Crônicas 29, vai lá, com todas as minhas forças, do meu tesouro particular, pessoal, eu tenho preparado para a casa do meu Deus, ouro, prata, pedras preciosas, que eu tenho demais, não é do reino, as minhas pessoais. O que Deus está procurando? Corações. Em toda a história, eu poderia dizer assim para você, ó, só me escuta. Tirou do Egito, transferiu para Israel,
para o povo hebreu, para que eles construíssem um tabernáculo no tempo do deserto. Depois, transferiu a riqueza para as mãos de Davi, levantou Davi, fez de Davi um homem poderoso, e Deus deu o projeto, recurso, riqueza, para que Davi levantasse o templo do Senhor. Ele não pôde levantar, foi transferido a Salomão. Aí Salomão executou, porque Davi deixou todos os recursos. Deus desapossou Nabucodonosor, levantou Ciro, transferiu a riqueza de Nabucodonosor para Ciro, para que Ciro financiasse a reconstrução, libertasse o povo hebreu e financiasse a reconstrução do templo. A história mostra, toda a história mostra Deus fazendo transferências para um propósito. O propósito, querido, o que significa isso? O lugar onde eu atraio a presença de Deus para a minha vida. O que as pessoas fazem hoje? Pega a sua riqueza e constrói um ídolo para si. Sua casa é um ídolo, seus bens são um ídolo, seu carro é um ídolo, quando você deveria construir um tabernáculo, onde você busca a presença de Deus, um lugar de adoração. Eu quero adorar ao Senhor cada vez mais, quero atrair. O Deus sempre esteve à procura do homem, buscando o homem, para que o homem se aproxime dele, esteja num relacionamento íntimo e pessoal com ele. Que Deus coloque em nosso espírito, que Ele nos desperte como Ele despertou Ciro, que Ele nos levante como Ele levantou Davi. Olha as expressões: não entrarei, não me deitarei, não permitirei que os meus olhos se apeguem no sono, não permitirei, não deitarei, não dormirei, evidenciando a urgência e a prioridade que estava no coração de Davi, para adorar a Deus, louvar a Deus. Quem está entendendo? Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Você acha que Deus está parado? Sim ou não? Você acha que Deus não está movendo corações? Outro dia eu falei para vocês, né? Um empresário chegou para mim e falou assim: bispo, está aqui esse projeto aqui, ó. Não é fantasia não, projeto que já está em execução. Projeto que vai explodir em pouco tempo. Ele disse assim, ó: o senhor sabe o que significa isso aqui, né? Eu falei: imagino. Ele falou: isso aqui, parte disso aqui. E ele ainda disse: a primeira parte disso aqui, que eu não vou mexer nesse dinheiro. Ele disse: eu não vou mexer nesse dinheiro, esse dinheiro vai para uma conta, porque eu já falei que eu sou um financiador do templo. Eu sou um dos financiadores do templo. E eu já estou correndo, porque quando estiver tudo certo, para a gente começar a construir o nosso templo, eu sou um dos financiadores dele. E eu sei até o voto que ele tem. A gente poderia pensar assim: primeiro é Deus confiando muito, dando sabedoria, visão e os negócios explodindo. Por quê? Nós precisamos, tudo que você fizer, tudo que você investir para atrair a presença de Deus para a tua vida, tudo que você fizer para que cada vez mais você esteja próximo de Deus, a sua casa, a sua família, invista no que realmente tem valor, o que ninguém vai tirar de você. Eu disse quarta-feira,
Tem duas coisas que eu disse quarta-feira. Grave o que eu vou te dizer agora, para quem não estava aqui comigo quarta-feira, e eu vou orar muito forte por isso. Essa igreja é uma igreja de gente inteligente. Essa igreja é uma igreja de gente, os improváveis, que Deus tem levantado e tem tornado esses improváveis, homens, mulheres, incríveis, de influência, de peso. Eu disse, eu quero ser aquele homem, na parábola de Jesus, que disse assim, o Senhor Jesus conta a parábola e diz, um homem chega e diz ao outro, essa figueira ocupa, faz 3 anos que eu venho para ver se ela dá fruto, e ela não frutifica, corta ela. Para que a figueira ocupar a terra inutilmente? Tem sentido, está ocupando só espaço. Aí vem aquele homem e diz assim, não corta não, deixa que eu adube ela mais 1 ano, eu vou cavar ao redor dela, eu vou adubar, se ela não der fruto, corta, se não, deixa ela aí, que ela vai produzir. Eu disse, eu sei que tem muita gente que não frutifica, tem áreas da vida que não tem frutificado. Eu quero ser esse homem que aduba a sua vida. Eu quero ser esse que não vai deixar você ser cortado. Esse que vai adubar e fazer com que você frutifique. Que a sua vida frutifique. Que todas as áreas da sua vida frutifique. Eu quero ser. Eu disse, se tem uma coisa que gritou no meu coração, foi feliz, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Salmo 112. Seus descendentes serão poderosos nessa terra. Seus descendentes serão poderosos. E grande riqueza haverá na casa desse homem. Vocês não são meus filhos espirituais? Sim ou não? Eu declarei isso e vou declarar todos os dias. Vocês, como meus filhos espirituais, vocês serão poderosos nessa terra. Vocês não serão qualquer um, vocês serão poderosos, vão ocupar cada vez mais lugares de influência. Tem um propósito nisso. Tem um propósito nisso. Então, coloque no teu espírito que nós sejamos o Ciro que Deus chamou, que despertou. Ciro não conhecia Deus. Aí, certamente Daniel chega, tem uma profecia sobre o senhor sabia? Tem algo poderoso sobre a tua vida, o senhor sabia? E Deus chama Ciro de meu pastor, meu ungido. Olha que palavra linda, meu ungido. O cara não conhecia Deus, e Deus dizendo assim, você é meu ungido, meu filho. Você é meu ungido. Eu já declarei algo há 200 anos sobre você. Talvez você nem tenha noção disso, acho que Deus não tenha algo especial com você. E você é ungido. Você está dizendo que você é qualquer um, e Deus está dizendo, você é o meu ungido, filho. Ainda que você não me conheça, você é ungido. Eu te criei com um propósito, eu te chamei com um propósito. E chegou a hora, eu quero te dar poder, porque eu tenho um propósito com você, através de você. Eu tenho um propósito com você, através de você. Que Deus levante homens como Davi. Não tenho prazer, eu vou morar em palácio e o Senhor, e a casa do Senhor, e os propósitos do Senhor. Eu quero ser esse. Deixa Deus te levantar. Quanta gente com dom, talento, quanta gente que Deus quer fazer transferência de riqueza. Não pega o que Deus derramou sobre a tua vida e faz dele um ídolo, não, você vai perder. Esse é o problema pelo qual pessoas perdem riquezas. E é o propósito pelo qual
também muitos que são os improváveis, que vão usando o recurso que Deus vai derramando sobre a vida dele no propósito certo, na direção certa, para os propósitos de Deus, do reino. E ele só vai crescendo, prosperando, multiplicando. Você sabe, gente, só olhar aqui dentro. Olha aqui dentro. Tem história, talvez está na hora de eu começar a movimentar um pouco mais, mostrar para vocês as histórias, os improváveis, o quanto Deus tem levantado, o quanto Deus tem prosperado. E às vezes a gente pensa tão pequeno, esse mesmo empresário que falou comigo, um dia estava chorando por conta de dificuldade financeira. Agora, o voto dele é de milhões. Ah, mas ele chega lá, não, ele já faz hoje. Ele já faz hoje. É só o começo. Deus levantando de uma forma assustadora. Assustadora não, porque tudo que Deus faz assusta a nós, né? A maneira de Deus trabalhar. Mas é tempo de transferência. Coloca aquilo ali, ó. Eu vou usar meu tempo. Às vezes a gente fala, é só trabalhar, só trabalhar, só trabalhar. Você quer ver um negócio? Aquele garoto que está ali, ó, é empresário. Levanta a mão, Bruno. É empresário. Tem seus negócios, tem sua empresa, está ali louvando a Deus. Levanta a mão, Fabiano. Levanta a mão. Esse é um dos maiores advogados e de um dos maiores escritórios da nossa cidade e da nossa região. Levanta a mão, doutor Tiago. Levanta a mão. É médico, está lá servindo. Está lá servindo. Bom é que você passa a mão aqui também. Se a oração não funcionar, a gente põe o médico para correr aí e te resolver. Está cheio de gente incrível aqui. O policial eu não vou te falar. Não vou te falar. Tem os. Por uma questão mesmo de segurança deles e nossa. É bom que ninguém saiba quem é quem. Entende? Mas está aqui dentro. Entendeu? Está aqui dentro, são voluntários que estão aqui para servir e nos ajuda nisso. Inclusive, olha que coisa linda, né? Com seu dom e talento, o olhar dele é mais clínico do que você imagina. Entendeu? Tem muitas pessoas com dons, talentos, servindo. Você pode servir, você pode contribuir para o reino. O reino precisa de pessoas. O reino precisa, e todas essas pessoas não só contribuem com o seu tempo, mas contribuem com seus recursos, financeiramente. Eu já falei para vocês que aqui nós temos uma despesa, só o nosso aluguel nesse prédio aqui, o prédio do fundo é nosso, aqui não, esses prédios não é nosso. O aluguel desse prédio aqui, hoje, ele beira R$50 mil. Eu já disse para você que tem uma pessoa que é o coluna desse prédio, ela paga esse aluguel. Ah, mas ela paga com o dízimo dela? Não, essa é a oferta dela. O dízimo dela é a parte. Isso é oferta, isso é um voto que ela fez. Lindo, não é? Sim ou não? Ah, mas o cara de jeito ele quebra. Pergunta para ele se ele quebra. Ou se ele está crescendo e expandindo. Pergunte se está crescendo, se está expandindo, se está avançando. Não, bispo, não tem jeito de eu perguntar, porque o senhor não falou quem é. Deus quer fazer transferência, gente. Deus quer abençoar, tem muito para dar a você. Deus tem muito. Pessoas que estavam em dificuldade hoje estão rompendo. Pessoas que estão prosperando em meio à crise, expandindo em meio à crise. Nosso projeto para esse ano é grande, é ousado. Tenho um grupo de empresários aqui expandindo assustadoramente. Expandindo. Eu sei, eu estou indo com eles, eu estou ungindo lugares. Eles estão me levando para ver os lugares, para a gente ungir, para a gente orar. Coloque dentro de você. Diga tempo, força e recurso. Use o seu tempo para o reino, use a sua força para o reino, os seus recursos para o reino. Em minha vida, é isso aí. Quanto mais você cuida do que é de Deus, mais Deus cuida do que é seu. Quanto mais você honra a Deus, a Bíblia diz que você é honrado por Deus. É tempo de transferência de riqueza. Que Deus desperte o seu espírito. Que Deus levante Círios.
Que Deus levante Davi, que Deus levante Salomão, que Deus levante rainhas, Estérs, né? Deus não pode levantar? As meninas de hoje, as exiladas de hoje, as órfãs de hoje, fazê-las rainhas? Pode ou não pode? Deus não pode pegar os pequenos Davis, os improváveis, que nem a família acredita, e levantar e fazer deles os maiores? Sim ou não? Deus não pode pegar os filhos da prostituta, como Jefité, e levantar e tornar o maior da nação? Sim ou não? Deus não pode pegar os Gideões, da família mais pobre, o menor na casa de seu pai, e fazer o maior? Sim ou não? Ou só com você que ele não pode? Se é o mais difícil de todo, coração difícil, é isso mesmo. Porque se tem uma coisa que Deus não faz, é invadir coração, tem que se abrir, né? Quem invade é ladrão, não é? Tanto é que ele fala sobre isso: eu não invado, eu bato. Estou aí, ó, toque, 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 toque. Abre que eu vou entrar, e nós vamos cear juntos. Vai ser ceia, meu filho, vai ser festa juntos, vamos fazer tanta coisa juntos. Amém? Diga: Deus, desperta o meu espírito, desperta o meu coração. Diga: Senhor, eu repito mais uma vez, seja lá o que o Senhor estiver fazendo, seja lá o que o Senhor for fazer no mundo, me inclua nos seus projetos. Diga: eis-me aqui, Senhor. Diga: eis-me aqui, Senhor. Diga: Senhor, se Davi tinha um coração segundo o seu coração, se o coração dele te agradou, com todas as falhas dele, diga que o meu coração te agrade. Diga: Espírito Santo, molda o meu coração, lapida o meu coração. Diga: eu quero fazer parte dos propósitos do Senhor. Queridos, fiquem com seus olhos fechados. Deus tem propósitos incríveis, o reino. Deus está trabalhando no mundo, Deus está agindo no mundo. Se preocupe numa coisa: seja um cidadão do reino, porque a vontade do Senhor vai ser feita aonde o reino do Senhor desce. Venha o teu reino nessa casa, Senhor. Venha o teu reino nessa empresa, Senhor. Venha o teu reino nesse negócio, Senhor. Venha o teu reino nessa família, Senhor. É o que você tem que dizer: venha o teu reino, Senhor, nesse negócio. Venha o teu reino nessa empresa, Senhor. Venha o teu reino, meu Deus, no nosso meio. Venha o teu reino. Venha o teu reino, Senhor. O reino é perfeito, o reino não tem crise. Coloque, alinhe o teu propósito com o propósito de Deus. Não faça do que Deus tem derramado sobre a tua vida, não use os recursos que Deus tem derramado sobre a tua vida para construir um ídolo. Use para construir um tabernáculo. Use para construir o tabernáculo. Você vai atrair a presença de Deus para a tua vida. Nós somos templos do Senhor, nós somos templo do Espírito Santo. Atrai a presença de Deus para a tua vida. Invista naquilo que vai cada vez mais trazer a presença de Deus para a tua vida. Eu acho tão bonito quando eu vejo pessoas que se organizam, pessoas mudando de endereço para ficar mais perto da igreja, para agilizar o tempo. Às vezes o tempo é complicado, mora longe, ele muda, ajusta a sua agenda, ajusta a tua casa, ajusta a tua moradia, para estar mais perto de onde ele possa adorar. Pessoas organizando a agenda da empresa, para que possa estar cada vez mais na presença do Senhor, atraindo a presença, louvando, adorando, porque aonde a presença de Deus está, quando você está conectado com o propósito de Deus, você não está fora do tempo, você está alinhado com o tempo. Então cada vez mais Deus vai te incluir nos propósitos dele, na agenda dele. Se Deus não está na tua agenda, você também não vai estar na agenda dele. Coloque Deus na tua agenda, para que você esteja na agenda dele. Às vezes a gente vira uma correria, não tem tempo para nada, e vai saindo da agenda de Deus. Não encaixa Deus na tua agenda, faça Ele a prioridade da tua agenda.
Não faça Deus, não tenta encaixar Deus na tua agenda. Faça dele a prioridade, senão ele não pode te usar. Seja como os filhos de Issacar, peça a Deus discernimento dos tempos. Deus não está parado, Ele está agindo, Ele está trabalhando o mundo, Ele está movendo o mundo. A coisa mais importante, ontem alguém falou assim para mim, olha aqui para mim. Ontem eu encontrei com alguém, ele falou assim para mim: sabe o fulano, aquele empresário que há poucas décadas aí só se ouvia falar dele, expandindo, multimilionário, mas fez tanta coisa errada. Até o nome eu não vou falar para você, senão você já saberia qual é o nome. Até o nome é ruim. Aí a pessoa falou assim, pegou uma doença, aquela doença que você vai atrofiando, hoje está desse tamanhozinho numa cama, aprisionado num corpo. Aí eu pensei, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? E toda a riqueza que ainda tem não pode fazer nada por ele. A ciência não pode fazer nada por ele, a medicina não pode fazer nada por ele. E detalhe, não morre porque está no corpo, e lúcido. Eu vi há pouco tempo alguém morrer assim. Se não é misericórdia de Deus, por isso que nós temos que estar alinhados. Aí você olha, a promessa, a primeira leitura que eu fiz para você, inclusive você não vai ver tudo isso, Abraão, você vai morrer tranquilo, farto de dias, abençoado, depois tudo aquilo que eu prometi a você vai acontecer com a sua descendência. Davi terminou os seus dias vitorioso, abençoado, farto, abundância de dias. Jó, com tudo que passou, terminou os seus dias restaurado, restituído em tudo, farto de dias. Foi até a terceira e quarta geração, viu todos? E terminou muito mais rico do que jamais foi. Melhor coisa que existe. Sabe onde está minhas mãos, a minha vida? Aonde está a sua? É o melhor lugar para se estar. Porque ninguém te toca. Ninguém pode tocar naquele que é nascido de Deus. Aquele que está nas mãos do Senhor. Lembra quando tentaram amaldiçoar o povo no caminho do deserto? Balaque, Balaão, não toque nesse povo, porque esse povo é bendito. Não toque, esse povo é bendito. Você não tem como tocar, não tem como amaldiçoar o que Deus abençoou. Em nome do Senhor Jesus. Tempo, recurso, tempo, força e recurso. Alinha com Deus. Diga a Deus, Senhor, me usa. O Senhor já me deu talento, o Senhor já me deu habilidades, multiplica os meus talentos, multiplica as minhas habilidades, multiplica os meus dons, me dê mais sabedoria, me dê mais discernimento, porque eu quero alinhar com os teus propósitos. Me dê, Senhor, porque eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. O reino não tem crise, é tempo de transferência, é tempo de transferência de recursos, é tempo de transferência de riquezas, e Deus vai transferir para a tua vida, Deus vai fazer transferência para a tua vida, Deus vai te ungir, vai te capacitar, Deus vai te dar, Deus vai levantar os pequenos, Deus vai levantar os improváveis, Deus vai derramar sobre a tua vida de uma graça, de uma unção maior, Deus vai te revestir. Toma posse, diga: Deus, eis-me aqui, desperta o meu espírito, eu quero ser um Ciro, eu quero ser um Davi, eu quero ser um Abraão, Senhor, eu quero, meu Deus, eu creio, Senhor, eu oro por esse povo, eu oro, meu Pai, e eu declaro, meu Deus, eu declaro transferência de riquezas, eu declaro, meu Pai, faça transferências. Talvez ele sofreu, talvez ele foi humilhado, ele passou por tantas coisas, e a tua palavra diz que o povo que foi oprimido não saiu de mão vazia. Eles não saíram de mãos vazias. Deixa eu dizer uma coisa a você. Talvez você foi oprimido, talvez tenha sido oprimido, assim como os egípcios tornaram amarga a vida dos hebreus. Mas o Senhor disse: eles não vão sair de mãos vazias. Eu vou tratar com esses, com a nação opressora,
e eu vou fazer transferência, eles não vão sair de mãos vazias. Às vezes você não entende, porque certamente eles não entendiam por que nós estamos trabalhando tanto, por que nós estamos trabalhando tanto pelo crescimento dessa nação, pelo enriquecimento dessa nação, porque essa riqueza ia vir para a mão deles. Está entendendo? Essa riqueza voltaria para eles. Entenda isso. Só dê as respostas certas. Só dê as respostas certas. Para de porquê. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Diga: em todas as coisas Deus age em meu favor. Diga: todas as coisas. Diga: vão cooperar para o meu bem. Diga: até aquilo que não veio para ser bênção, aparentemente será transformado em bênção. Diga: eu creio nisto. Deus disse. Diga: e eu acredito. Diga: eu declaro com toda a minha confiança. Diga: o Senhor é o meu ajudador. Diga: eu não temerei o que me possa fazer. Diga: os simples mortais. Diga: Deus disse e eu acredito. Diga: eu estarei por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. Eu acredito. Diga: Deus disse que eu terei para emprestar e não tomarei emprestado, e eu acredito. Diga: Deus disse que Ele se fez maldito para que eu me tornasse bendito. Diga: e eu sou bendito, eu sou abençoado, eu sou abençoado. Diga: e eu acredito. Diga: Deus disse que Ele se fez pobre para que eu me tornasse rico. Diga: e eu acredito. Diga: eu acredito em tudo que Deus disse. Diga: e se Ele disse, diga: vai acontecer na minha vida, em nome de Jesus. Ele disse. Presta atenção. Eu disse: vocês são meus filhos espirituais? São? Levante suas mãos. Se está escrito, vai se cumprir. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, como diz no Salmo 112: feliz, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Senhor, eu temo ao Senhor. Eu temo ao Senhor, eu temo o teu nome. Eu honro ao Senhor. O Senhor disse que os seus descendentes serão poderosos nessa terra. Eu acredito, Senhor. Os filhos desse homem serão poderosos na terra. E eu quero declarar que os meus descendentes, os meus filhos espirituais, eu quero profetizar, meu Pai, que eles se tornem poderosos nessa terra. Oh meu Deus, a tua palavra diz que haveria grande riqueza na casa desse homem. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que ele se torne, levanta os pequenos, levanta os improváveis. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que você seja poderoso nessa terra. Que Deus te levante, que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê visão, que Deus te dê discernimento, que Deus te dê dons, habilidades, que Deus te dê favor, conceda a você favor, habilidades, que Deus dê a você discernimento, que Deus dê a você unção de crescimento, que Ele aumente a medida de graça, de unção, de favor sobre a tua vida. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu declaro em nome de Jesus, eu cavo ao redor dessa figueira, a figueira que não estava frutificando, ela vai frutificar, ela vai dar fruto. Pode ser que você não tenha dado fruto nos últimos tempos, mas eu declaro, eu profetizo, você vai frutificar, a tua vida vai frutificar, você vai dar fruto em abundância. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu profetizo sobre a tua vida, que você seja cabeça, aonde você entrar você seja cabeça, aonde você pisar você seja honrado, em nome de Jesus. Tudo que você colocar nas suas mãos vai dar certo, vai prosperar, vai crescer, vai se multiplicar, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo que você tem um coração altamente sensível à voz de Deus, do Espírito Santo, que o Espírito Santo desperte você para coisas grandes, como despertou a Ciro, como despertou a Davi, em nome do Senhor Jesus. Que você tenha um coração adorador, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo e declaro em nome do Senhor Jesus que Deus aumente a medida de unção sobre a tua vida,
Que Deus aumente a medida de favor sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que você seja honrado em tudo que você fizer, que você seja mais do que vencedor em todas as coisas. Eu declaro que a palavra, se está escrita, ela vai se cumprir na tua vida. Se está escrito, vai se cumprir. A tua casa será um pedacinho do céu, o teu lar será, os teus filhos serão poderosos, os teus negócios serão poderosos. Em nome de Jesus, eu declaro transferência de riquezas para as tuas mãos. Eu profetizo em nome de Jesus que Deus tire da mão do ímpio e coloque nas tuas mãos, que Ele multiplique na tua vida em nome do Senhor Jesus. É o que eu profetizo sobre a tua vida. Seja abençoado, seja abençoado. Receba essa unção. Como teu pai espiritual eu te abençoo. Como teu pai na fé eu te abençoo. Como teu pai eu libero palavras de bênção para a tua vida. Eu libero e profetizo em nome de Jesus. Que você seja honrado e abençoado em tudo, para a honra e a glória do Senhor. Aleluia. Diga, adore a Ele, diga: poderoso Deus. Fala com fé, minha alma anseia. Ao tabernáculo, aonde a presença de Deus desce, aonde a glória dele é derramada sobre nós. Poderoso Deus, diga: poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Fala com fé, minha alma anseia por ti, Senhor. Pai, levanta o teu povo, Senhor. Levanta a tua igreja, Senhor. Levanta a tua igreja com poder. Levanta a tua igreja com unção. Levanta, meu Pai. Levanta, Senhor. Minha alma anseia. Ao tabernáculo, atrai a presença dele para a tua vida. Diga: eu não vou construir ídolos, Senhor. Eu vou construir tabernáculos. Eu não vou construir ídolos. Eu vou construir tabernáculo, porque eu quero a tua presença. Aleluia. 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 Minha alma anseia. Minha alma anseia. Diga a Deus. Minha alma grita, minha alma anseia pelo Senhor. Minha alma busca a tua presença. Aleluia. Aleluia. Minha alma anseia, minha alma anseia. Diga: no santo dos santos. Em outro lugar. Não sabe. Clamar pela glória. Diga. Vamos construir tabernáculo. Vamos construir tabernáculo, Senhor. Vamos. Aleluia. Glória. Glória. Glória.
Glória. Aleluia. Glória. 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 Santo. Aleluia. Santo, 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 santo. No santo, em outro lugar. Não sabe viver e onde estiver. Aleluia. Aleluia. Quem já pisou No santo, no santo do santo, em outro lugar, não sabe. aleluia. A glória de Não abra os seus olhos. Não abra os seus olhos. Vamos construir tabernáculos. Vamos construir, ser construtores de tabernáculos, templos, aonde a gente atrai a presença do Senhor para a nossa vida. Porque aonde a presença dele está, aonde a presença dele está, a glória está. Não podemos ser vencidos. Nada pode parar os seus propósitos. Nada pode parar e interromper os planos do Senhor. Não encaixe ele na sua agenda. Faça dele a sua agenda. Ele é a sua principal agenda. E você estará na agenda dele com prioridade. Cada momento que você tiver, use esse tempo para buscar, para adorar. Use esse tempo, porque Deus quer derramar mais sobre a tua vida. Ele quer te revestir, Ele quer te capacitar. Ele quer te dar dons, talentos, habilidades, multiplicar o que Ele já deu a você. Não construa ídolos, construa tabernáculos. Seja abençoado nessa manhã. Seja revestido de unção e poder nessa manhã. Eu declaro mais uma vez, como meus filhos espirituais, que vocês sejam poderosos. Que Deus levante você nessa geração como um instrumento poderoso, cheio de dons, talentos, habilidades. Que Ele derrame recursos sobre a tua vida. E que você saiba o que você tem que fazer com esse recurso. E quanto mais você fizer, mais volta para suas mãos. Quanto mais você fizer, mais volta para suas mãos, porque tudo é dele. Ame Jesus. Queira Jesus. Adore a Jesus. Louve a Jesus. Glorifique a Jesus. Aleluia. Nada mais. Diga. Nada. Nada mais.
Quero Jesus. Nada mais. Eu. Tu és. Tu és. Tu és. Ah, nós queremos o Senhor. E que isso queime no nosso coração, Senhor. A cada dia mais. Que venha arder o nosso coração. Por amar ao Senhor, desejar a Tua presença, a Tua unção. Nada mais. Que o Senhor te abençoe nessa manhã. Que o Espírito Santo inunda o teu coração. E que você saia daqui com esse espírito, com essa visão. E sabendo que Deus derrama uma unção sobre a tua vida. Que você seja poderoso nessa terra. Que você frutifique em tudo e em todas as áreas da sua vida. É o que eu declaro. Que você seja um Ciro, um Davi, um Jefté, um Gideão, um Abraão, uma Esther. Que o Espírito Santo te ilumine em tudo. Diga: eu creio, recebo e tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Dê para Jesus uma salva de palmas.